Você já se pegou dizendo, depois eu faço. Talvez em silêncio, talvez sussurrando essa frase para si mesmo como quem faz um acordo provisório com o próprio tempo. Mas o tempo não escuta promessas. Ele não espera justificativas. Ele apenas passa. E quando você menos percebe, o que era depois já virou ausência. O que era plano virou peso. O que era intenção virou arrependimento. Há uma dor silenciosa em adiar aquilo que sabemos que importa. Não uma dor aguda, mas uma dor morna, que vai se acumulando no corpo como poeira sobre os dias. Sêneca, com a precisão de quem enxergava a alma humana, disse: enquanto você adia a vida, ela passa. E talvez você sinta isso agora. Talvez, sem perceber, você tenha se habituado a sobreviver entre pausas, distrações e tarefas não feitas. Mas por trás da procrastinação não está apenas a preguiça, como você talvez aprendeu a acreditar. Por trás da procrastinação, existe um emaranhado de medos. Medo de não ser bom o bastante. Medo de começar e não terminar. Medo de se frustrar mais uma vez. E também existe algo ainda mais sutil, um orgulho escondido, que sussurra que você pode fazer tudo a qualquer momento, quando quiser, como se tivesse uma eternidade à disposição. O problema é que você não tem. Nós não temos. E é por isso que hoje, neste exato instante, você precisa parar, respirar e escutar. Porque essa conversa não é sobre produtividade. É sobre presença. É sobre responsabilidade emocional. É sobre escolher viver a vida com os olhos abertos, e não como quem vive de olhos fechados esperando um amanhã que talvez não venha. A filosofia estoica é uma luz firme nesse nevoeiro que chamamos de procrastinação. E neste vídeo, você vai descobrir 4 verdades profundamente humanas, verdades estoicas, que talvez ninguém tenha te contado, mas que podem mudar completamente a maneira como você age, ou deixa de agir. Essas verdades não serão fáceis, mas serão libertadoras. E no final, vou compartilhar com você o princípio mais poderoso de Marco Aurélio para vencer qualquer desculpa. Mas só continue se estiver realmente pronto. Pronto para parar de escapar. Pronto para encarar sua própria história. Pronto para lembrar que você está vivo, e que estar vivo exige coragem. A coragem de agir. A coragem de escolher. A coragem de não deixar a vida passar enquanto você espera sentir-se pronto. A raiz invisível que causa esse comportamento. Procrastinar é evitar dor, mas não a dor que você pensa. Existe uma dor que você reconhece. A dor do esforço. A dor da disciplina. A dor de fazer o que não se quer fazer naquele momento. Mas existe outra dor, mais sutil, mais escondida, aquela que você tenta não sentir. Aquela que você empurra com o gesto simples de adiar uma tarefa. Essa dor não é física. É emocional. É a sensação incômoda de se colocar diante de algo que revela sua vulnerabilidade. A folha em branco que desafia sua criatividade. A conversa que confronta sua coragem. A decisão que exige que você se posicione no mundo. Muitos acreditam que procrastinar é simplesmente preguiça. Mas Epicteto nos ensinou, não são as coisas que nos afetam, mas a opinião que temos delas. E o que você tem pensado sobre aquilo que evita? Talvez veja como difícil demais, como grande demais, como algo que pode provar que você não é suficiente. E, por isso, seu corpo hesita. Sua mente desvia. Sua atenção se perde. Não porque você não se importa, mas porque se importa tanto que tem medo de falhar. E quando o medo se une ao orgulho, nasce a fuga silenciosa. Você adia. O que está por trás da procrastinação não é falta de tempo. É falta de clareza emocional. É não saber nomear aquilo que sente. E quando você não entende o que sente, você se paralisa. É como caminhar no nevoeiro. Cada passo parece arriscado demais. E então você fica esperando o nevoeiro passar. Esperando sentir-se pronto. Esperando que a emoção difícil desapareça por conta própria. Mas ela não desaparece. Ela se acumula. E, com o tempo, essa fuga começa a custar caro. Custar energia, vitalidade, autoestima. Até que você começa a acreditar que talvez seja mesmo incapaz. Mas não é verdade. A verdade é que você precisa aprender a escutar o que está tentando evitar. Respirar fundo. E perguntar a si mesmo com sinceridade: o que exatamente estou tentando não sentir agora?
Essa pergunta é um espelho que não julga, só revela. Porque quando você descobre a emoção oculta, você pode acolhê-la, pode cuidar dela, pode transformá-la. Essa consciência é a chave. Ela corta o ciclo da procrastinação na raiz. Porque você deixa de fugir e começa a escolher. Escolher com presença, com verdade, com poder interno. E é nesse ponto que o estoicismo se torna medicina. Não uma filosofia distante, mas um instrumento de autodomínio. Ele não anula suas emoções. Ele ensina você a se relacionar com elas de um modo mais sábio. Porque só quando você entende sua dor, é que pode deixá-la de ser um obstáculo, e transformá-la em caminho. A armadilha mental que te mantém preso. O perfeccionismo disfarçado de planejamento. Existe uma forma de procrastinação que parece inteligente. Ela se veste com roupas elegantes. Usa palavras como estratégia, tempo certo, organização. Mas, por trás dessa aparência racional, existe uma prisão mental. Uma armadilha feita de idealizações, medos e auto-engano. É o perfeccionismo. E ele se disfarça de planejamento para que você não perceba que está apenas adiando o inevitável. Quantas vezes você disse a si mesmo, ainda não estou pronto? Quantas vezes repetiu, preciso me preparar mais um pouco? Há, nesse tipo de pensamento, um tom de prudência. Mas, muitas vezes, é só o medo tentando parecer sensato. Porque se você esperar estar pronto para agir, talvez nunca haja. Porque o pronto que sua mente imagina é uma miragem. Um lugar que nunca chega. E o que era um projeto se transforma em peso. O que era um sonho vira cobrança. O que era impulso criativo vira frustração engarrafada. Sêneca escreveu com precisão cirúrgica: é parte da cura o desejo de ser curado. Mas querer se curar não é o mesmo que agir pela cura. Querer começar não é começar. Desejar melhorar não é melhorar. O perfeccionismo é uma forma de arrogância sutil. Ele diz, só começo quando for perfeito. Como se o mundo estivesse esperando por sua perfeição. Como se errar fosse proibido. Como se não houvesse beleza no processo. Os estoicos compreendiam profundamente essa distorção. Eles sabiam que a razão não é algo que paralisa. A razão é ação. É movimento lúcido. É ter a coragem de fazer mesmo sem garantias. Mesmo com medo. Mesmo sem saber se vai dar certo. Porque o que importa não é a perfeição do resultado, mas a integridade da intenção. E é isso que o perfeccionismo rouba, o direito de ser humano. De errar. De crescer. De começar pequeno. A sabedoria de Epicteto ecoa como um chamado direto. Não explique demais. Haja. Não porque agir seja fácil, mas porque, sem ação, não há transformação. A ideia que não é vivida vira estagnação. E a verdade é que o mundo não precisa da sua versão perfeita. Precisa da sua presença real. Da sua entrega sincera. Da sua vontade comprometida com a vida, mesmo quando ela parece imperfeita demais. Por isso, quando você se pegar esperando o momento certo, respire e perceba. O momento certo não existe. O que existe é você. Agora. Nesse instante. Incompleto, talvez. Mas inteiro na sua disposição de agir. Esse é o verdadeiro começo. E é nele que a filosofia estoica encontra sua expressão mais concreta. Transformar pensamento em ação, mesmo quando a ação parece pequena. Porque não é o tamanho do passo que importa, mas a direção em que ele te leva. O paradoxo que poucos percebem sobre esse assunto. Fazer o que quer agora é o que te impede de fazer o que realmente quer depois. À primeira vista, procrastinar parece liberdade. A liberdade de escolher o que fazer com o próprio tempo. A liberdade de esperar o momento ideal. A liberdade de seguir o impulso mais agradável. Mas essa liberdade é ilusória. É um disfarce sofisticado da prisão emocional em que você mesmo se colocou. Porque adiar uma escolha difícil é, quase sempre, se submeter a uma consequência pior. Existe um paradoxo escondido aqui, e ele é cruel. Ao adiar o que é necessário, você se entrega ao que é mais fácil. Mas o que é fácil agora, cobra caro depois. E o que dói agora, liberta depois. Você busca alívio imediato e inconscientemente aceita o sofrimento futuro.
É como trocar a dor da disciplina pela dor do arrependimento. Só que uma dura por minutos. A outra pode durar anos. Marco Aurélio, em sua solidão de imperador e pensador, escreveu: "Você existe para agir como um ser racional. Então por que está fazendo o oposto?" Essa pergunta não é acusação. É um espelho. A procrastinação é traiçoeira porque seduz com conforto e recompensa com frustração. Ela oferece prazer rápido, mas retira significado. Ela oferece alívio, mas esvazia propósito. E a cada adiamento, você vai reforçando um hábito invisível, o hábito de fugir. E quanto mais você foge, mais distante fica da vida que poderia construir. Há uma escolha invisível acontecendo sempre que você decide não agir. Uma escolha entre o que satisfaz agora e o que transforma depois. A filosofia estoica não quer te convencer a ser incansável. Quer te lembrar que você é livre, mas uma liberdade real. A liberdade de escolher o certo, mesmo quando é difícil. A liberdade de sustentar uma decisão, mesmo quando o impulso pede desistência. A liberdade de ser fiel à sua razão, e não escravo dos seus impulsos. Renunciar ao prazer imediato é um exercício espiritual, um ato de maturidade emocional. É reconhecer que o caminho mais profundo raramente é o mais fácil, mas é o único que vale a pena. Por isso, diante da tentação de adiar, pergunte-se em silêncio: isso me aproxima ou me afasta do que eu realmente quero? Essa simples pergunta traz clareza. E onde há clareza, há força. Força para suportar o incômodo produtivo. Força para dizer não ao prazer vazio. Força para caminhar na direção do que realmente importa, mesmo que doa. Porque a vida não é feita de intenções. É feita de escolhas. E o modo como você escolhe agir, ou não agir, constrói, tijolo por tijolo, a estrutura invisível da sua existência. Um teste simples para saber se você está no caminho certo. Se você morresse hoje, o que teria deixado inacabado? Não é uma pergunta fácil. Talvez nem seja uma pergunta que você queira responder agora. Mas ela existe. Silenciosa. Presente. À espreita em cada gesto adiado, em cada palavra que ficou por dizer, em cada tarefa não começada. E, um dia, quando você menos esperar, essa pergunta deixará de ser teórica. Ela se tornará concreta. Inevitável. Porque, mesmo que você tente esquecer, a vida tem um prazo. E o tempo não devolve o que foi deixado para depois. O estoicismo não traz essa verdade para assustar. Ele a traz para libertar, para trazer foco, para acordar você da anestesia do cotidiano. Memento mori. Lembre-se da morte. Não como um fim trágico, mas como uma lente que revela o que realmente importa. Quando você se lembra da morte, você se reconecta com a vida. Não a vida idealizada, perfeita, controlada, mas a vida real. A vida que está acontecendo agora, mesmo enquanto você assiste, mesmo enquanto você adia. Viver como se o tempo fosse infinito é um dos maiores enganos da mente. E é também um dos maiores venenos da ação. Você passa a acreditar que sempre haverá uma segunda-feira, um mês que vem, um ano que vem eu começo. Mas não há garantias. A única coisa que você realmente possui é este instante. Só ele. Nada além dele. E se você não souber honrá-lo, ele se esvai. E leva consigo uma parte de quem você poderia ter sido. Marco Aurélio, diariamente, lembrava-se da morte como um exercício espiritual. Ele não fazia isso por morbidez, mas por lucidez. Ele entendia que essa consciência transforma a maneira como você vive cada minuto. Quando você começa o dia se perguntando, se hoje fosse meu último, o que deixaria inacabado? Você para de negociar com a vida. Você deixa de viver como quem adia e começa a viver como quem entrega, como quem participa. Essa pergunta é um teste da sua presença, um teste da sua coerência. Ela não exige respostas longas. Só exige que você olhe para dentro com honestidade. E, a partir desse olhar, decida. Decida não viver mais no rascunho. Não deixar mais suas ações para um depois que talvez não exista. Decida agir com a consciência de quem sabe que tudo pode acabar. E justamente por isso, decide viver com profundidade. A morte, para os estoicos, não era o fim. Era um lembrete. Um lembrete de que a vida tem urgência.
e que postergar é desperdiçar, que adiar é se afastar do que é essencial, que empurrar tarefas para amanhã é, muitas vezes, empurrar a si mesmo para longe da própria essência. Lembre-se disso. E talvez, pela primeira vez, você perceba que a procrastinação não é um hábito a ser corrigido. É um sintoma a ser escutado. Um chamado da sua alma pedindo presença, pedindo verdade, pedindo vida. A procrastinação nunca foi o inimigo. Ela é apenas o sintoma. O reflexo de uma desconexão mais profunda entre quem você e quem você sabe que poderia ser. É um modo silencioso de pedir socorro, uma forma indireta de dizer: ainda não estou pronto para enfrentar o que isso exige de mim. Mas adiar não resolve. Adiar apenas posterga o encontro inevitável com a sua verdade. E quanto mais você adia, mais se afasta de si mesmo. Você não precisa de fórmulas milagrosas. Precisa de consciência. Precisa de clareza. Precisa de coragem para olhar de frente para as dores que tenta evitar. Coragem para começar mesmo com medo. Coragem para continuar mesmo sem garantias. Os estoicos não buscavam facilidade. Eles buscavam consistência. Não esperavam por motivação. Eles cultivavam disciplina. Não evitavam a dor. Eles a transformavam em mestre. A sua relação com o tempo define a sua liberdade. A sua disposição de agir define a sua força. E a sua presença diante da vida define o seu propósito. Procrastinar é uma maneira de se afastar da própria alma. Agir, por outro lado, é um reencontro. É um retorno para casa. É um voto silencioso de comprometimento com o que é essencial. Então, da próxima vez que a tentação de adiar surgir, lembre-se, a vida é curta. E a arte de vivê-la está em agir agora. Não com pressa, mas com intenção. Não com perfeição, mas com presença. Porque a única coisa que você realmente tem é este momento. E é nele que tudo começa. Se alguma parte dessa conversa tocou você, leve esse pensamento para o seu dia. Reflita. Permita que algo mude por dentro. E se houver verdade no que sentiu aqui, lembre-se que transformação não começa com grandes gestos. Começa com pequenas escolhas feitas com grande consciência. Nos vemos em breve, na próxima reflexão. Que seja mais um passo no seu caminho de volta à sua essência, onde você não adia mais o que importa, onde você finalmente age, não porque está pronto, mas porque decidiu viver desperto. Até lá!